se você já pensou, e se eu cavasse um buraco bem fundo? Foi o que a URSS fez bem aqui. Esse buraco é mais fundo que a parte mais profunda do oceano. É mais fundo que o Monte Everest é alto. Começaram a cavá-lo nos anos 70 como parte de uma corrida espacial, mas para baixo. Os Estados Unidos só chegaram a 600 pés antes de cortar o financiamento, mas a URSS continuou por 20 anos. Eles chegaram a aproximadamente um terço do caminho pela crosta terrestre. E então pararam. Mas e se você simplesmente continuasse a cavar? Se você cavasse um buraco até o centro da Terra, o que você encontraria? O que aconteceria com você? E o que a nossa tecnologia mais recente nos diz que está realmente acontecendo sob nossos pés? Vamos ver o que tem dentro. Viagem ao centro da Terra. Foram onde nenhum humano jamais pisou. Ainda estamos caindo. Watster, o centro da Terra. O calor e a pressão. O que está sob a crosta terrestre é diferente. Quanto mais fundo na Terra, mais quente fica. Isso é inacreditável. Imagine que saímos e começamos a cavar. A uns 50 metros podemos sentir a temperatura subir. Cada quilômetro através da crosta é cerca de 25 graus Celsius mais quente. Agora estamos dentro da crosta. Em terra tem tipicamente menos de 40 quilômetros de profundidade, o que é menos que o comprimento de uma maratona. Estamos a passar por solo e camadas de rocha dura, por metais preciosos e fósseis. E à medida que nos aprofundamos, começamos a ver todo o tipo de coisas impressionantemente profundas que as pessoas construíram. Como os laboratórios Kamioka e Sanford, que pesquisam matéria escura e física de neutrinos. Ou o bunker de comando nuclear insanamente profundo da China. Temos a caverna mais profunda já descoberta, além de algumas das minas mais profundas do mundo. À medida que descemos, a temperatura e a pressão continuam a subir. Mas, a esta altura, desprotegidos na Terra, já teríamos sido esmagados e torrados há tempos. Para ir mais fundo, vamos nos equipar com uma máquina de perfuração imaginária imune a qualquer temperatura ou pressão. Agora, finalmente, a 12,2 km, atingimos o ponto mais profundo já cavado por humanos. Este é o buraco que a URSS cavou, o Poço Superprofundo de Kola. Eles não colocaram humanos lá. Este equipamento foi operado remotamente. Para ir tão fundo, cientistas inventaram novos métodos para perfurar a rocha densa e quente sob pressão. No caminho, eles descobriram novos organismos fossilizados datando de 2 bilhões de anos e encontraram água muito mais profunda do que os cientistas pensavam anteriormente. Nós enviamos um e-mail para 3 dos cientistas que trabalharam neste projeto, e um deles nos disse, cito, os russos tentaram várias vezes descer além da profundidade máxima que haviam alcançado, mas cada vez o novo buraco tendia a desabar. Foi um feito que jamais será repetido ou superado. Isso é demais. Mas a parte mais louca é que este buraco mais profundo que os humanos já cavaram é apenas 0,2% do caminho até o centro da Terra. Hora de ir mais fundo. A uns 30 a 50 quilômetros de profundidade, notamos que a rocha ao nosso redor muda. Estamos cruzando para o manto. A princípio, a rocha ao nosso redor parece muito quebradiça, como a crosta, mas mais densa. Mas conforme descemos um pouco mais, com a temperatura subindo acima de 1.300 graus Celsius, algo estranho começa a acontecer. A rocha ao nosso redor começa a parecer plástico quente. Aqui, a temperatura é mais alta que o ponto de fusão da rocha, mas a pressão é tão elevada que ainda a mantém sólida. É pegajoso. Estamos agora a começar a atravessar material ainda mais quente. Ele se move lentamente do fundo do manto para o topo, em correntes de convecção gigantes, por milhões de anos. E você deve estar se perguntando, por que a Terra é quente? Bem, é parcialmente radiação e parcialmente calor residual de quando a Terra se formou com meteoritos se chocando repetidamente. A Terra está esfriando muito lentamente, mas não precisamos nos preocupar com isso. Isso vai levar bilhões de anos. Enquanto isso, essa agitação da gosma quente traz enormes quantidades de calor do centro em direção à crosta. Mas espere, como sabemos disso? Se os humanos só foram até 12 quilômetros de profundidade, como sabemos disso? Sim, é uma ótima pergunta. Essa é a doutora Megan Newcomb, geóloga e vulcanóloga da Universidade de Maryland. Ela me disse que estudar o interior da Terra é como ser um detetive. Não podemos chegar lá, então temos que juntar todas essas provas indiretas para entender o que está acontecendo lá embaixo. Cientistas antigos tinham muitas teorias sobre o que se passava lá embaixo. Alguns pensavam que a Terra tinha um fogo central, com lagos e câmaras de lava subterrâneas. Outros achavam que era oca, talvez um conjunto de camadas concêntricas com vida em cada anel. Essa é a base para a Terra oca nos filmes do Godzilla. Isaac Newton sugeriu que, pela gravidade observável, o centro seria mais denso que a superfície. Mas só no início do século XX, cientistas provaram que a Terra tinha um núcleo central e várias camadas acima. Essas descobertas revolucionárias foram em grande parte graças aos terremotos. Durante um terremoto, nós o sentimos aqui em cima, mas ele também envia ondas sísmicas para baixo.
Elas não são simplesmente como ondas sonoras, mas há duas variedades principais, a ondas P e ondas S. As ondas P viajam por líquidos e sólidos, mas as ondas S só por sólidos. Elas também se comportam de forma diferente, dependendo da densidade da rocha pela qual se movem. Isso significa que, ao medir quais ondas chegam a detectores diferentes na superfície, cientistas podem entender o que ocorre entre elas. Essa é uma das principais formas como aprendemos sobre como o manto difere da crosta, e também ensinou algo mais aos cientistas. Encontramos essa sombra de ondas S no lado oposto do planeta, o que nos informa que, por alguma razão, as ondas S não conseguiram se propagar por todo o interior da Terra. E isso nos indica que existe uma camada líquida lá no seu interior. Essa camada líquida é o que chamamos de núcleo externo. Agora entramos numa sopa líquida de metais, a ferver a cerca de 4.400 graus Celsius. Aqui, a temperatura venceu a luta contra a pressão. E devemos ser muito gratos por essa sopa metálica quente lá embaixo, pois seu movimento constante gera enormes correntes elétricas, que por sua vez criam o campo magnético da Terra. E sem ele, a radiação cósmica acabaria com toda a vida na superfície, como a conhecemos. Mas isso fica mais estranho. Nosso campo magnético, às vezes, de fato, se inverte. Os polos norte e sul trocam de lugar lentamente. E sabemos disso porque você pode realmente ler todas aquelas inversões magnéticas no fundo do oceano. Quando o basalto irrompe nas nossas cristas oceânicas, ele registra o campo magnético da época. E à medida que as placas continuam a ser criadas e separadas, podemos lê-las como um código de barras. Então, você está me dizendo que há um código de barras para nossos campos magnéticos no fundo do oceano? E os cientistas sabem lê-lo? Excelente! Você pode ler isso também. Inverteu aqui, inverteu aqui, inverteu aqui. A última inversão foi há cerca de 780 mil anos. Quando será a próxima? Não temos certeza. Mas eu tinha uma pergunta mais básica sobre tudo isso. Por que a Terra é em camadas? Você vai gostar desta. No início, éramos um oceano de magma. A Terra inteira era um líquido derretido. Durante esse período, os materiais mais densos, como o metal ferro, afundaram e formaram um núcleo. E então, os minerais mais leves flutuaram para a superfície, e os minerais mais densos se depositaram no fundo. E assim nós fizemos a separação por densidade. Certo, quase passamos todas as camadas. Estamos bem no fundo do núcleo externo da Terra. E então, você atinge algo... De volta à história. No centro mesmo do nosso planeta há uma bola de metal sólido que é quase tão quente quanto a superfície do Sol, e por muito tempo não sabíamos que estava lá. Assumíamos que tudo no núcleo era derretido, porque por que seria sólido? Mas então dois cientistas estudavam mais dessas ondas sísmicas e notaram que ao chegar ao centro elas agiam estranho. Ondas eram desviadas e refletidas por algo no meio. A matemática só fazia sentido se houvesse um núcleo sólido dentro do líquido maior. Outros cientistas confirmaram a teoria com gravações de ondas mais precisas e modelos computacionais melhores. Então, por que é sólido? Bem, a pressão aqui é tão incrivelmente alta que os átomos de ferro literalmente não conseguem se mover. E o que é ainda mais estranho é que, mais recentemente, cientistas encontraram pequenas discrepâncias nos dados que parecem mostrar que o núcleo da Terra está girando a uma taxa diferente da que estamos na superfície. E essa taxa muda. Ele está acelerando e desacelerando separadamente do que estamos fazendo aqui em cima. Por quê? Por que não? Dados sísmicos e modelos computacionais precisos do campo magnético mostram que o núcleo interno da Terra acelera e desacelera num ciclo de cerca de 70 anos. Você deve ter visto manchetes de que o núcleo da Terra está invertendo, mas isso não é verdade. É que se você estivesse fora do núcleo interno e eu na superfície, pareceria que você ia na direção oposta se desacelerasse, mesmo que ambos fôssemos na mesma direção. Mas este núcleo de ferro não é páreo para a nossa escavadeira mágica. Estamos indo direto por ele até que finalmente conseguimos. Chegamos ao centro. Estamos agora 6.400 quilômetros da superfície. A pressão à nossa volta é 3,6 milhões de vezes a da superfície. Mas, de muitas formas, o que nos rodeia agora ainda é um grande mistério.
Existe um núcleo mais interno? Alguns cientistas acreditam que sim. Novos dados sísmicos sugerem que átomos de ferro se agrupam diferente lá dentro, mas outros não têm certeza se isso basta para chamar de nova camada. Já erramos antes, mas nos tornamos detetives melhores. Conseguimos prever o campo magnético da Terra e quando ele pode se inverter, cientistas constroem experimentos que imitam o interior da Terra para aprender mais. Agora, a vanguarda encontra novas formas de analisar ondas sísmicas com modelos computacionais aprimorados e até replicar as condições do interior da Terra aqui na superfície. Somos uma espécie curiosa, trancados do lado de fora da nossa própria casa. E estamos fazendo tudo o que podemos para espiar lá dentro. É isso que é tão legal na ciência e tecnologia. E isso nos permite explorar mundos novos e estranhos, incluindo aquele bem debaixo dos seus pés.